a partir do verso de número 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos vivos. Paremos por aqui. Eu não vou esgotar esse texto, nem pretendo fazer isto pela sua profunda riqueza, mas quero refletir sobre alguns aspectos importantes da nossa luta e que muitas vezes nós esquecemos de que estamos em guerra, estamos em luta, e o inimigo toma áreas da nossa vida, ataca-nos, e se nós não estivermos apercebidos da graça e do poder de Deus, ele nos derruba. A palavra de Deus fala de uma guerra. Nós vivemos uma guerra constante, profunda, real, e que todos nós experimentamos ao longo da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa saúde, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas concupiscências, nas nossas frustrações. Essa luta é de todo dia, é de toda hora, é de todo tempo. O diabo é assim. Ele finge ser seu amigo, ele sorri para você, ele afaga o seu cabelo, ele diz palavras que te alegram e te fazem pensar, ele não é tão mau assim, e depois dá o bote, derruba, destrói e usa as suas mesmas palavras para demolir pedaço por pedaço da sua dignidade, da sua moral, da sua história, da sua biografia, do seu coração. Isso tem acontecido com muita gente que expõe a sua vida no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais. Pessoas entram como amigas, começam a conversinhas, prosinhas. Pessoas acionam o WhatsApp e começam um bate-papo bobo, e vai ganhando a confiança. Dias atrás, aqui perto de Mogi das Cruzes, um rapaz encontrou uma moça, uma foto de uma moça, começou a conversar com o WhatsApp lá com ela, e de repente marcaram um encontro. Quando marcaram um encontro, era um criminoso que o matou. Ele pensou que era, usou todas as informações para pegá-lo e para matá-lo. E essas histórias se repetem todos os dias. Há pessoas que se aproximam de nós para sugar informações nossas
e depois usá-las para o seu próprio proveito. Porque a luta é a mesma para a vida de todos nós, uma luta espiritual. Satanás, o nosso adversário, diz a Bíblia, anda em derredor, fazendo o mugido do leão. A minha filha, a mãe ensinou a fazer o barulho do leão. Ela ganhou também um brinquedinho que aperta lá e fala. E aí então a Ruth olha para a mamãe e fala, mamãe, e aí a mãe finge que está com medo. Ai, tem um leão aqui. E ela fica toda feliz porque fez o barulho do leão. Ela não é uma leoa, mas pensa que está fazendo o barulho do leão. O diabo não é um leão, mas pensa que está fazendo barulho de leão para assustar e para afugentar. E o diabo não nos ataca nas áreas em que nós somos fortes, porque nestas ele é derrotado e é vencido toda vez. Aquele que detesta cheiro de cigarro, o diabo não lhe tenta com cigarro, porque vai perder. Aquele que não gosta de jogos, o diabo não lhe tenta com jogos, porque ele sabe que vai perder. O diabo, ele estuda estrategicamente quais são as nossas fraquezas. Para alguns, a fraqueza é a paciência. É alguém que é tão ansioso, que submetido a uma situação de ansiedade, ele perde o rumo, ele perde a direção, ele perde a moral. Para outros, é a tentação da pornografia. Ele é suscetível a olhar, a imaginar, a cobiçar. Então o diabo vem, se aproxima e dá para ele pornografia de graça. Esta semana aconteceu algo impressionante lá em Ilha Comprida. Graças a Deus passamos 10 dias lá, eu e minha família, e fomos até a praça principal da ilha para tomar um sorvete. Enquanto eu me sentei junto com a Rutinha, a Elaine, estava um casal de pessoas carentes brigando no banco de trás. Nós estávamos sentados aqui no banco de lá, estavam brigando e se xingando. E a mulher ameaçou com faca, alguma coisa assim, e ele disse que estava abandonando a casa. Não temos nada com isso, mas o homem veio aqui da minha frente oferecer artesanato, um peixe feito de folhas de coco. O senhor gostaria de comprar? Eu falei, moço, muito obrigado, mas eu não gostaria não. Aí ele viu a Rutinha, como é que ela chama? Ruth? Ah, um nome bíblico, né? Eu falei, a avó de Davi. Aí ele falou, o senhor é evangélico? Eu falei, graças a Deus. Ele sentou e disse, posso pedir que o senhor ore por mim? Eu falei, opa, chame a sua esposa aqui. E eles nos contaram o que estava acontecendo. Uma crise terrível, estavam se separando, os dois crentes desviados. Ele presbiteriano, ela assembleiana, ambos divorciados, ambos no segundo casamento. E ambos sem dinheiro, sem comida, sem nada. E eu disse a eles, eu tenho uma Bíblia para dar de presente para o senhor. Se o senhor quiser, amanhã 9h30 da noite estarei aqui. Se o senhor não for vir, me diga que eu não apareço. Mas se o senhor for vir, eu lhe trarei. Ele disse, eu virei. Eu disse, só lhe darei a Bíblia se o senhor não se separar da sua mulher. Aí ele olhou para ela me perdoa? Perdoa. Se abraçaram e se reconciliaram, e ele disse, eu virei. Mas eu confesso que eu não estava acreditando muito. No dia seguinte, 9h22 da noite, cheguei lá, ele já estava lá. A mulher havia lavado o rosto, estava melhor, e ele estava ansioso por receber a Bíblia. Assim que eu cheguei, o pastor Luiz sabia disso, também apareceu. Aí eu disse, vocês não comeram, né? Não. Então vocês vão comer conosco. Eu disse, o senhor pode trazer para mim? Eu disse, não vou trazer nada, vocês vão sentar na nossa mesa. E eles ficaram assim, como que há quanto tempo ninguém nos trata com essa dignidade?
Fomos até uma lanchonete. Eu disse: o que a senhora gostaria de comer? Ela disse: um x-salada. Como se fosse a maior refeição do mundo. E ele: eu também. Aí vieram 2 x-saladas. Ela olhou, ela falou pro esposo: olha, um x-salada nosso. Comeram. Tomaram Coca-Cola. E no sábado, o pastor Luiz, com a igreja, foram até a casa deles visitá-los, levaram uma cesta básica, e esta hora, provavelmente, eles estão na igreja participando do culto. Por que eles estão caídos? Porque o diabo andou em derredor e seduziu-os com o álcool e com a maconha. E eles caíram na vida, perderam a família, perderam a dignidade, estão no chão, arrebentados e arrasados. O diabo os tentou no que eles eram fracos. E nós? Em que somos fracos? Em várias coisas. Por isso o apóstolo Paulo, levando em consideração que estava preso, e que viu um soldado romano do seu lado, todo cheio de armadura, todo paramentado, fardado, usou a roupa do soldado para simbolizar a maneira com que o diabo nos ataca. Diz o apóstolo Paulo que o diabo nos ataca na firmeza do cingir-se. Alguns aqui usam cinta, eu também uso. Se eu não usar cinta, o que acontece com a minha calça? Ela cai. Eu preciso cingir-me, eu preciso amarrar-me, eu preciso prender-me. Diz o apóstolo Paulo que o diabo ataca a nossa firmeza. Outra coisa, diz o apóstolo Paulo que nós deveríamos proteger o peito. Para que serve o peito? Para que serve o peito? O que tem dentro do peito? O coração e o pulmão são básicos para a vida de uma pessoa. Se você parar de respirar, você morre. E se o coração parar de bater, você morre. Então o diabo ataca a nossa vida e a nossa respiração. A Bíblia diz que a respiração de um crente é a seguinte: quando o crente lê a Bíblia, ele inspira, quando ele ora, ele expira, e este é o diálogo que o crente faz diante do próprio Deus. Outra coisa que deveria ser protegida seriam os pés. Os pés nos levam, os pés nos conduzem, ou os pés nos atrapalham e nos emperram. Os pés são atacados pelo diabo, forçando-nos a ir onde não devemos, ou deixando de ir onde deveríamos ir. E diz também que nós deveríamos portar um escudo para nos proteger corpo inteiro dos dardos, das flechas incandescentes que o diabo atacaria sobre nós. E fala que nós deveríamos proteger também o quê? A cabeça com um capacete, porque dentro da cabeça nós temos o cérebro, onde nós habitamos como pessoas, como seres espirituais, como seres racionais. O diabo ataca a nossa mente, para que nós pensemos o que não devemos, e para que nós deixemos de pensar naquilo que devemos. Nós somos levados nos dias de hoje a sermos como os atenienses. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que os atenienses não faziam outra coisa senão querer saber de novidades. Eles viviam no Areópago, querendo saber de novidades. Por isso o apóstolo Paulo foi lá e eles queriam ouvir Paulo. Que doutrina diferente é essa? Qual Deus desconhecido? Queremos te ouvir. Era a internet da época. Era o site de notícias de última hora da época. Era o Areópago, onde eles ficavam sabendo das novidades. Eles não mudariam o mundo, mas eram ávidos de curiosidade, querendo saber.
E o diabo continua usando a mesma coisa, quando escraviza a nossa mente a ficar curiosa para saber o que aquele ator falou, o que aquela atriz disse, o que aquele governador fez, o que aquela situação provocou, como se nós fôssemos mudar alguma coisa, mas quando na verdade é pura curiosidade, para não dizer ociosidade, porque muitas vezes deixamos de fazer o que temos que fazer para viver curiosos a respeito das coisas dos outros. Eu citei as partes onde o diabo ataca. Paulo disse: revestivos da armadura de Deus, levando em consideração o soldado que estava do seu lado. A armadura serve para proteger o soldado. Eu quero dizer aos irmãos que muitos de nós não estão protegidos contra as ciladas do diabo. O verso de número 18 nos fala sobre a periodicidade com que nós deveríamos vestir a nossa armadura e viver vestidos com ela. O carro que entrou do Sérgio, ele chegou. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo diz assim: irmãos, estamos em guerra, estamos em batalha, não há tempo para a diversão, não há tempo para o lazer, não há tempo para esquecer da guerra. Estamos em batalha o tempo inteiro. É hora de lutar com toda a oração e súplica, orando por todo o tempo. Pelo fato de não estarmos lutando, na maioria das vezes o diabo vence pequenas batalhas na nossa vida. Quando vemos, já dissemos o que não deveríamos ter dito. Não é assim? Quando vemos, já gastamos o que não deveríamos ter gastado. Não é assim? Quando vemos, não fomos onde deveríamos ter ido. E quando vemos, fomos onde não deveríamos ter ido. Quando vemos, mandamos uma coisa no WhatsApp que não deveria ter sido enviada. Não é assim? E quando vemos, deixamos de dizer alguma coisa que deveria ter sido dita e não foi. Vamos colecionando derrota sobre derrota e dizemos que somos mais que vencedores por meio de Cristo. Como podemos vencer pelados? Não usamos a armadura. Aí alguém pergunta: como é que se veste essa armadura? Veja, irmãos, essa armadura é simbólica. Não existe uma armadura espiritual no sentido: deixa eu catar o capacete, vestir, deixa eu colocar a couraça, vestir, deixa eu pegar o escudo e colocar. Isto é um símbolo que o apóstolo Paulo está falando sobre que tipo de vida e que tipo de vida espiritual eu devo levar para que eu compreenda e sinta, e o diabo também, de que eu estou revestido. Ser revestido não é um ato apenas de vestir, mas de viver vestido, de viver alerta, de viver pronto, de viver olhando e vigiando em todo o tempo, porque o diabo está ao derredor buscando alguém a quem possa tragar. Como é que eu faço isso? Levando em consideração os lugares onde o diabo ataca. Vamos ver? Vai aí no seu texto. Efésios capítulo 6, verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Como é que eu posso estar firme na minha vida? Construindo a minha vida sobre a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, assumindo a verdade, não mentindo. Se eu quero que o diabo seja derrotado, não deve haver espaço na minha boca para falar mentiras. Nem para a mulher, nem para o marido, nem para os filhos, nem para os pais, nem para o amigo e nem para o inimigo.
nós devemos ser pessoas da verdade. Não aquele tipo de verdade doa a quem doer, que não leva desaforos para casa. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser mal educado. Mas de dizer a verdade e assumir uma posição íntegra. Pregar uma coisa e viver aquela coisa. Pregar que se deve trabalhar e trabalhar. Pregar que se deve respeitar e respeitar. Pregar que se deve orar e orar. Pregar que se deve ler a palavra e lê-la. Pregar que se deve ser fiel e ser. A verdade tem que ser a estrutura da nossa vida, porque a verdade garante a estabilidade, ela segura tudo. Quando o diabo vir apontar o dedo contra nós, a verdade imperará, porque nós vivemos a mensagem real e não uma ilusão, uma mentira. Esta manhã eu estive no médico fazendo uma consulta da garganta. Enquanto estava sentado, vi a TV Globo mostrando uma mulher, eu não sei o que era aquilo, uma mulher que foi estudar yoga na Índia e que fez um curso de yoga, e ela estava acendendo incenso para entidades malignas e as pessoas aceitando aquilo como a melhor coisa do mundo. Ela não construiu a vida sobre a verdade, a televisão não constrói a vida sobre a verdade, a mídia não constrói a vida sobre a verdade, e há muitos cristãos que não constroem a vida sobre a verdade, dizem que são e não são, falam que são, mas não vivem. E Deus quer que para vencermos todas as batalhas contra o diabo, nós nos amarremos na verdade. Segunda coisa, veja aí, verso de número 14. Vestindo-vos da couraça da justiça. Sermos justos, sermos corretos. Deus quer que o crente seja justo. Deus não quer que o crente seja mais ou menos correto. Alguém cita: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio, como se fosse uma deixa para que se pudesse andar na injustiça. Não, a Bíblia diz que o crente deve ter testemunho, porque a falta do testemunho estraga a sua evangelização e pode fazer com que alguém se escandalize, e se aquela pessoa escandalizar-se por causa do seu comportamento, você vai responder diante de Deus. O meu testemunho conta muito. Que tipo de crente eu sou? Do que dá testemunho? Será que a minha vizinha de um lado e do outro já escutou-me gritar com alguém da minha casa? Xingar? Será que o meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp, outras redes sociais já viram porcarias publicadas na minha página? Já viram palavrões escritos nos meus textos? Já viram mentiras ditas pela minha boca? O crente que quer vencer, ele tem que ter o seu peito, o seu coração revestidos com a justiça, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, porque quando eu vivo o que eu prego, o diabo não me derruba, o diabo não pode me acusar. A Bíblia diz que o servo de Deus deve ser irrepreensível. Agora mesmo estamos aí para substituir o ministro da Lava Jato. Não encontram uma pessoa que possa receber uma indicação e que tenha ficha limpa. Eles não se revestiram da couraça da justiça. E quem está revestido da couraça da justiça não tem indicação política. E se fôssemos escolher aqui em nossa igreja quem tem a couraça da justiça, quem aqui vive o que prega? E se queremos que o diabo não nos vença, temos que ter testemunho, como aconteceu naquele dia numa igreja da zona leste da capital, onde uma igreja lotada, uma endemoniada caiu, gritando, rindo, etc.
e o pastor foi expulsar o demônio riu na cara do pastor e disse: você não tem moral para não fazer nada. Lembra daquela secretária? E os diáconos em volta, ele ria dos diáconos e ia apontando erros. De repente, esse demônio deu um negócio naquela mulher e tchum, a mulher caiu e voltou a si. Soube-se depois que o irmão José, de salário mínimo, uma pessoa muito modesta, de pouquíssima cultura, estava chegando na igreja. E ele viu aquele tumulto e disse: o que é isso? Aí ele falou: você não sabe, né? Você está chegando agora? Tem uma endemoniada aí. Ele falou: o quê? Uma endemoniada tomando o templo do Senhor, na casa do Senhor? Demônio, lá na porta. Eu não preciso gritar, você está me ouvindo. Sai dela agora, em nome de Jesus. Ninguém ouviu, só o diabo. E o diabo não resiste quando alguém está vestido com a couraça da justiça. Porque na hora que ele foi dar o tronco no homem, o homem tinha a couraça protegendo. Se você se revestir da justiça, quando o diabo vir atacá-lo, ele não pode, porque o seu coração está protegido pelo Senhor, e o seu pulmão, a sua respiração está protegida pelo Senhor, e o diabo sai derrotado. Continua. Verso de número 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo diz que eu devo calçar os pés, porque também o inimigo ataca os pés. Para que um soldado é atacado nos pés? Para que se toma tiro no pé? Alguém sabe? Por que atiram no pé do inimigo? Para não correr, para cair. Ele não tem mais sustentação, ele não pode ir mais. Por que o diabo ataca o pé do crente? Para ele não ir. A igreja é um dos fenômenos mais interessantes. Amanhã, 5 horas da manhã, até às 6h30, muita gente aqui vai estar levantando para ir para o trabalho. Chova, faça sol, faça frio, venta, tenha água, tenha seca. Se você não for, você perde o dia e pode perder até o emprego. Então não tem tempo ruim. Mas para a igreja, para o trabalho do Senhor, tudo é difícil. Claro, o diabo vive metendo uma bala no seu pé. Pá! Não posso ir, estou cansado. Pá! Não posso ir, tenho que fazer. Pá! Não posso ir, vou para outro lugar. Se eu quero que o diabo seja derrotado, eu devo vestir os meus pés com o Evangelho, ou seja, vou aonde Cristo mandar. Vou aonde tenho que ir, vou servir ao Senhor, nada vai me impedir de servir o meu Deus, porque o meu Deus que me salvou, que me comprou, que me remiu, que mora no meu coração, que me deu um lugar no céu, é digno de toda a glória, e tudo que eu fizer por Ele ainda é pouco pelo muito que Ele fez por mim. Pés que vão para o lugar certo. Aquela boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mais quantas pessoas? 200, 300 pessoas morreram ali. Tinha mais de 50 crentes ali. Foram evangelizar? Não. O que estavam fazendo ali? Ali era o lugar para estar? Não. Há certos passos que nós damos que são a causa de sermos consumidos. Por isso precisamos proteger os nossos pés, para que os nossos pés não vão onde não devem ir, e para que os nossos pés não deixem de ir onde têm que ir. Diz ainda o texto no verso 16, vá para o texto: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Interessante que o apóstolo Paulo podia dizer que o escudo fosse de qualquer coisa. Escudo da palavra, escudo da oração, escudo de qualquer coisa. O escudo serve para quê para um soldado?
Para que serve? Proteger. E diz o apóstolo Paulo que naquele tempo as armas, não havia revólver, não havia espingarda, eram flechas com tufos acesos, para que aquilo grudasse e pegasse fogo e matasse, consumindo. E o escudo servia justamente para quando o inimigo atacasse, o escudo segurasse aquelas flechas, não deixasse entrar, nem queimar e nem ferir. O apóstolo Paulo diz que esse escudo, que vai, volta, segura e segura, é a fé, é a crença, é a confiança, é aquilo que diz assim: o Senhor, em nome de Jesus, está comigo, vai me proteger. Eu creio no Senhor, eu creio na sua bondade, eu creio na sua presença, eu creio na sua integridade, eu creio que posso todas as coisas daquele que me fortalece, que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio que a crise é grande, mas maior é o meu Deus, que me faz vencer. Estou doente, mas eu creio no Deus da saúde, e se tiver que morrer, glorificarei a Deus com a minha morte. Mas se não tiver que morrer, pode ser a pior doença, o Senhor me curará. Esse escudo, ele é móvel, porque o diabo ataca de um lado, não consegue, ataca do outro, não consegue. Esse escudo precisa o tempo inteiro ser movido, porque o diabo não sossega. Ele ataca através de um familiar, ele ataca através de um amigo, ele ataca através de uma perseguição, ele ataca através de um processo, ele ataca através de uma doença, ele ataca através de uma suspeita, ele ataca através de uma depressão, ele ataca através de tudo. E a única maneira que nós temos para detê-lo é a fé. Você perdeu tudo, mas não perdi a fé. Você perdeu tudo, mas eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Mesmo que o céu toldar, o Senhor vai agir. E ainda diz, veja aí, verso 17: tomai também o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque, meus irmãos, o diabo vai lançar dúvidas sobre a minha fé, sobre a minha confiança em Jesus, sobre a integridade da palavra de Deus. O que o diabo quer é que eu duvide do meu Deus, que eu dê maior credibilidade aos comentários dos outros do que aquilo que a palavra ensina. O diabo quer que eu acredite nos filósofos, quer que eu acredite nos repórteres, quer que eu acredite na mídia, mas não quer que eu acredite na palavra. Ele adocica a palavra. A palavra vira apenas um livrinho de autoajuda, de levantar o moral, o ego, mas não mais o capacete que protege a minha cabeça. A minha cabeça tem que estar protegida pela palavra. Creio na minha, isso na minha mente. Por isso eu devo proteger a minha mente. E como é que eu protejo a minha mente? Pensando naquilo que devo pensar. Efésios capítulo 4, verso 8 diz: de sorte, irmãos, que tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Conhece aquela conversinha que diz mente vazia, oficina do diabo? E hoje eu faço uma aplicação: cabeça vazia, o diabo vem e preenche com a atual mídia. Enche você de medo, de conspiração, de bobagens, de lutas, de vaidade. Como por aí celebraram essa semana o grande mercado de tatuagens. Quem se tatua peca, o corpo não é papel, mas ninguém mais vai à palavra. Consulta aquilo que acha bonito, aquilo que acha legal, e se esquece que a Bíblia diz que o crente não deve andar em vaidades. Pois é a palavra que cerca a minha cabeça, para que eu não tire o meu olhar de Jesus, da sua salvação, que eu me lembre da cruz, que eu me lembre do seu sacrifício, que eu me lembre que Ele é o Cordeiro de Deus, que eu me lembre que os meus pecados foram pagos por Ele, que eu me lembre que eu fui salvo para servir, e isso protege a minha cabeça.
Por último, vamos ali. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos Jesus usando a espada do Espírito quando ele fez o seu jejum, quando ele foi levado depois do Rio Jordão para ser tentado pelo diabo. Os irmãos se lembram muito bem. O diabo dizia uma coisa e Jesus atacava com a palavra. O diabo dizia outra, atacava com a palavra. E como é que o crente ataca o diabo que vem lhe puxar o tapete, vem tirar a sua firmeza, a sua certeza de salvação, vem atacar a sua justiça, vem destruir a sua fé? Ataque com a palavra. A palavra de Deus tem que estar na minha boca, tem que estar na minha testa, tem que estar na minha mão, não tatuada, mas vivida, lembrada. Há muitos de nós que sabemos mais ditados e provérbios de pessoas de Paulo Coelho, etc., do que sabemos do que a Bíblia ensina, e aplicamos muito mais autoajuda do que a palavra. Crentes, voltemos à palavra. É ela que é a espada do Espírito, e o diabo não resiste à palavra, porque a palavra de Deus não é sua. A palavra de Deus, lâmpada para os pés, luz para o caminho. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus é reta. A palavra de Deus é límpida. A palavra de Deus é cura. É o bálsamo de Gileade. Você vai sair daqui e a luta vai continuar. Talvez até chegando em casa tenha lutas. Talvez quando abrir o seu WhatsApp, o seu e-mail, tenha lutas. Como é que você vai vencê-las? Vista a armadura de Deus, viva a sua fé e seja um crente de oração, que vive aquilo que prega, e nenhum diabo, por mais graduado que seja, os irmãos percebem que eles têm graduação. Vejam no verso 7, que diz da graduação do diabo. O diabo é graduado, olha lá. Começa com principados e potestades, é o primeiro escalão dos quintos dos infernos. Depois vem os dominadores deste mundo tenebroso, são os primeiros ministros de cada área. Depois vem as forças espirituais do mal nas regiões celestes, são os demônios soldados. É a mesma estrutura dos anjos, porque os demônios nada mais são do que anjos que caíram da graça de Deus e que trabalham pelo seu príncipe ímpio derrotado chamado Lúcifer. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, não dê brecha. Lembrem-se do que o pastor Norberto disse uma vez numa das pregações aqui em nossa igreja. O diabo é assim, se ele vê uma fresta na porta, ele mete uma bica para arrebentá-la, para que ela abra-se por completo. Por isso aquela oração bíblica deve ser feita todos os dias. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova, meu Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu espero em nome de Jesus que todos nós que estamos aqui, talvez, se esse vídeo ficar bom, todos os que assistirem esta mensagem, lutem revestidos pela armadura de Deus contra o diabo, não contra as pessoas. As pessoas são usadas. Devemos orar pela sua conversão. Não contra os irmãos em Cristo. O mesmo Pedro que recebeu de Jesus dizendo: Tu és Pedro e sobre esta pedra erguerei a minha igreja, foi o mesmo Pedro que instantes depois recebeu de Jesus a palavra: reta de mim, Satanás. Há crentes que quando abrem a boca são usados por Deus como instrumentos do Espírito Santo, mas dentro de 5 minutos ele é a boca do inferno, falando o que não devia. Vigia, vigia, meu irmão, vigia a sua boca, vigia o seu olhar, vigia o seu comportamento, porque enquanto você não percebe, o diabo está olhando tudo, ele estuda direitinho as suas fraquezas,
Ele é estrategista. Ele sabe jogar xadrez. Ele sabe onde vão os seus peões. Ele sabe onde está o seu rei, a sua rainha. E ele não quer apenas te dar o cheque. Ele quer te dar o checkmate e acabar com a conversa, acabar com o jogo. Mas quem se reveste da armadura de Deus, deixa Jesus olhar para a cara do diabo e dizer: diabo, checkmate, você perdeu. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. 3 irmãos que